Paz de Jesus, a gente ouve falar bastante sobre discípulo de Cristo, né? Então, queria trazer um pouquinho sobre isso. Que essa foi a ordem do mestre, né? Após ele ter ressuscitado e aparecido para muitas pessoas, ele dá uma ordem antes de subir. Ide, pregar a toda criatura, ensinando tudo o que vos tenho dito e formai discípulos. Ensinar o que tenho dito, a obedecer, formando discípulo. Então eu queria começar com João 13, 34 e 35. João 13, 34 e 35. Ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Até aqui. Aqui Jesus está deixando claro como é que a gente vai ser reconhecido por discípulo de Cristo. É pelo amor que a gente tem um pelos outros. E ponto. É pelo amor. Então a gente vai falar um pouquinho do que é o amor. Porque não tem outra forma de reconhecer um discípulo de Cristo. Não é pelo que ele faz, não é pelos milagres que pode vir a operar, não é pelos demônios que ele pode vir a expulsar, mas é pelo amor que ele manifesta. Porque dons, sinais, maravilhas, não é feito pela pessoa, mas sim pelo nome de Cristo. Agora, um discípulo de Cristo é uma pessoa semelhante ao Mestre. E a gente se tornar parecido com o Mestre. E não fazer as mesmas coisas. Porque fazer não significa que tu é igual. Qual é a diferença de um escravo para um filho? Escravo está longe da nossa realidade hoje, né? Vamos pegar qual é a diferença hoje de um funcionário para um filho. Pegar um exemplo de uma lavação. O carro é do pai. O pai é dono de uma lavação. E o pai manda lavar o carro pro filho e manda lavar o carro pro funcionário. Os dois lavam o carro da mesma forma, com a mesma excelência. O carro fica igual. Só que um tinha a obrigação e o outro fez porque amava o pai. A ordem saiu do mesmo lugar. A diferença de um para o outro é o relacionamento da onde saiu o comando. O filho e o escravo, eles fazem a mesma coisa,
Agora, o sentimento, o amor de um e o outro é diferente. Então entendam, discípulo de Cristo não é pelo que ele faz, é pelo que é formado dentro dele. Mateus 15:19, Jesus vai dizer: porque do coração é que procedem dos maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falso testemunho, calúnia, blasfêmia. É do coração que procede tudo isso. Não é o que entra na boca do ser humano que o torna impuro, mas é o que sai. Porque aqui dentro a gente vai começar a manifestar quem realmente a gente é. E quando eu vou realmente caminhando com Jesus, ele vai tendo o poder de transformar o meu coração, aonde eu tinha vontade de roubar, vontade de matar, vontade de trair. Ele vai começando a transformar isso que está aqui dentro, aonde eu vou passar a amar pela transformação que ele está fazendo dentro do meu coração. Agora o foco é no amor. O foco é no amor. O que Jesus quer dizer com amor? Tem pessoas que vão dizer que ama cachorro. E tá tudo bem. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se esse mesmo cachorro vir e morder a tua perna e arrancar um pedaço dela, tu vai dar ração pra ele? Tu vai continuar dando água pra ele? Tu vai botar ele pra dormir junto na tua cama? Ou tu vai expulsar e vai mandar ele pra fora? O amor que Jesus quer nos ensinar é que, mesmo que isso aconteça com esse cachorro, tu vai continuar dando a melhor comida, tu vai continuar dando a melhor bebida e tu vai colocar ele na tua cama para dormir do teu lado. Se um cara te trai, se o cara te rouba, se o cara tem atitudes que tu não concorda, tu vai continuar tratando ele da mesma maneira. Ou até melhor. Porque tu entende que esse cara só tá agindo dessa forma porque o coração dele é ruim. E esse cara precisa de Jesus. E tu vai mostrar que tu caminha com Jesus, além de orar por essa pessoa, é quando tu absorver o impacto da traição, de uma mentira, de um prejuízo e continuar amando essa pessoa. Porque amor não é sentimento. Amor é uma atitude. Amor é uma atitude. Então hoje a gente vê as pessoas falar da igreja, sempre tem que falar da igreja porque é o que nos cabe. A gente vê pessoas no meio da igreja errando, no meio da igreja cometendo coisas que a gente julga errado. E tá tudo bem. Só que a partir do momento que eu começo a tratar essa pessoa de uma forma diferente, e eu não tô falando que a gente não tem que corrigir, eu não tô falando que a gente não tem que exortar, eu não tô falando que às vezes a gente tem até que deixar de andar. Porque a palavra de Deus manda fazer isso. 1, 2, 3 vezes trata com um pagão publicano. Uma pessoa de mau gênio, ela tem que sofrer a consequência dos seus atos, porque senão ela vai continuar errando. Então a gente tem que deixar a pessoa sofrer isso. Só que se dentro do meu coração eu começo a tratar essa pessoa diferente, eu mato ela dentro do meu coração, aí é que eu tenho que começar a observar se eu estou sendo discipulado por Jesus ou se eu estou sendo discipulado pelo meu entendimento. Porque aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo, ou não pode ser discipulado por mim. É por isso que aquele que permanecer até o fim será salvo. Porque a multiplicação da maldade, o amor se esfriará.
E a gente é reconhecido como discípulo de Cristo pelo amor. E aqui dentro, que a palavra chama isso de santificação. Essa é a santificação, aonde tem esses desejos ruins que já estão aqui dentro. Em vez de eu agir ele no impulso e agir pela minha vontade, eu entendo que eu preciso continuar amando aquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela está em processo de transformação. E eu, que digo que conheci Jesus, eu preciso demonstrar isso pelas minhas obras. Porque uma árvore a gente reconhece pelo fruto. De uma fonte de água doce não pode jorrar salgada. Então, se a gente diz que caminha com Deus, que é amor, a gente precisa manifestar esse amor. Porque Deus é amor e aquele que odeia o seu irmão, aquele que diz que ama a Deus, a qual não vê, mas odeia seu irmão, a qual não vê, é mentiroso. Porque é uma transformação no nosso coração que Jesus faz. E às vezes a gente consegue mascarar isso muito bem. Às vezes a gente consegue mascarar isso vindo num culto, a gente consegue mascarar isso servindo. A gente consegue mascarar isso dando dinheiro. A gente consegue mascarar isso fazendo qualquer coisa. Só que a partir do momento que isso não for de verdade, quando realmente não for a intenção do meu coração, passa a ser uma religião. Porque o propósito de Deus é transformar o nosso coração. Porque o coração do homem, ele é indomável, ele não tem solução. Então Deus resolve solucionar isso. Só que para isso acontecer, eu preciso me submeter ao discipulado de Cristo. Aonde do coração que procedem todos esses maus desejos, ele começa a ser substituído pelo amor de Cristo. E assim, eles vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Pelo amor que tem uns pelos outros. E isso, cara, não quer dizer que às vezes tu não vai afrontar um cara, confrontar, né? Tu não vai confrontar um cara. Paulo confrontou Marcos. Dizendo assim, não, tu é muito criança. Sai daqui que tu não quero te comigo. Mas depois de um tempo, ele chama Marcos de volta. Quem concorda que Paulo é um discípulo de Cristo? Quem concorda que desde o início que Paulo, as cartas de Paulo são escritas, ele é um discípulo de Cristo? Então, não é um confronto, porque às vezes a gente vai confundir o amor com passar a mão na cabeça. E a palavra vai dizer que quem ama confronta. Que mais vale a repreensão de um amigo do que um beijo, um abraço do inimigo. Porque a intenção do abraço do inimigo era só te manipular. E a repreensão do teu amigo era te corrigir. Vendo que tu tá indo para um caminho errado. Vendo que tu tá indo pro abismo. Tá seguindo o cego. Tem que ter amor para chegar e corrigir. Tem que ter amor para colocar a tua necessidade acima da minha. Tem que ter amor. Porque às vezes a gente vai falar e a pessoa vai entender errado. E ela vai deixar de falar contigo. E às vezes ela vai falar mal de ti. Só que pode ter certeza que se tu estiver corrigindo ela em amor, pautado na palavra, o Espírito Santo vai fazer a parte. Vai transformar aquele cara. E lá na frente ele vai dizer, ainda bem. E toda aquela calúnia que foi feita contra ti, talvez não vai ser desfeita. Mas a transformação daquele cara ocorreu porque tu fez isso. Só que tu teve um prejuízo. Às vezes foi difamado, às vezes perdeu uma roda de amigo, às vezes teve algum prejuízo. Só que aquela pessoa foi transformada. E tu não deixa de falar e fazer o que é certo por causa disso. Por quê? Porque tu entendeu o que é o amor.
Por isso que a própria palavra de Deus vai dizer que aqueles que pregam querendo agradar a homens, isso mostra que não é servo de Cristo. O que é querer agradar a homens? É eu querer falar para ti o que tu quer ouvir, em vez de eu falar o que está escrito. Se eu não falar o que não está escrito, se eu te falar o que está fora da palavra, só porque tu quer ouvir, ou pegar e dar uma maquiada nela para ficar bonito, isso mostra que eu não sou servo de Cristo. Eu quero só ser aplaudido. Eu quero ser só bem visto pelos homens que eu estou andando. Tem que escolher quem tu quer agradar, um ou outro. Então isso também é uma forma de amor. Às vezes a gente vai pegar pessoas que vão ter atitudes que são desprezíveis aos nossos olhos. Só que se a gente parar para pensar que Deus manda a gente amar como Ele nos amou, tu vai parar de pensar nisso, porque Deus nos amou quando a gente era inimigo dele. É o que a palavra de Deus diz. A gente era inimigo de Deus e Deus nos amou. E a palavra manda a gente amar desse jeito. Então quando a gente vê uma pessoa, seja um bêbado, seja um drogado, seja uma pessoa que fala palavrão e trata mal os outros, talvez essa pessoa só está na tua frente, só está no teu dia a dia, porque tu é a última esperança dela. E tu, como cristão, discípulo de Cristo, em vez de dizer, tu tem que ir para a igreja orar. O próprio Deus está na frente. Entende o que eu estou te falando? Um homem que tem o Espírito de Deus, e Deus é o Espírito, está na frente dela. Em vez dela acolher como Jesus acolheria, ela acolhe como um fariseu acolheria. Jesus não te pediu para levar ninguém para a igreja. Jesus te pediu para ser discípulo. E discípulo de Cristo não forma igreja. Discípulo de Cristo forma discípulo. E um discípulo de Cristo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, vocês não vão entrar no reino. É por isso que vos digo que um assassino tu não precisa mais matar, mas aquele que se irá contra seu irmão já é um assassino, porque tu matou ele no teu coração. Não quer dizer que tu não vai ficar irritado com cabeça de bagre, que não entende. Tu vai ficar irritado, irai-vos, mas não pequei. Tu vai entender e vai continuar. Porque assim como Deus te perdoou, tu vai perdoar esse cara e vocês vão continuar caminhando. Porque é só um cara tendo que ter um coração corrigido. Só que se eu não tiver o entendimento que eu fui perdoado, é impossível. Porque Jesus diz, sem mim, vocês não podem fazer nada. Só que vocês concordam que tem gente que prega, que faz um monte de coisa. E às vezes a gente fala que... E depois a gente vê um monte de escândalo e um monte de coisa. Então ele estava fazendo. Mas concorda que está longe de Jesus? Então por que ele está fazendo? Se Jesus disse que ele não pode fazer nada sem isso, a gente não pode fazer nada sem ele. É porque não é o fazer da aparência. Fazer da aparência a religião faz. Porque o reino de Deus, ele é interno. Porque o que Deus faz, o que vem de Deus, é transbordo. Por isso que não foi a gente que amou Deus, mas Deus nos amou primeiro. E quando eu entendo o amor que Ele tem por mim, o amor dele transborda através de mim. Então, se eu não tenho um relacionamento com Deus, que esse é o primeiro mandamento, eu nunca vou exercer o segundo.
Porque na carne não reside bem algum. Mas o espírito está pronto. Então, quando eu tenho um relacionamento com o Senhor, quando eu realmente busco amar a Deus com toda a minha força, entendimento e intelecto, eu amo, consequentemente, meu irmão. E como eu estou amando o meu irmão, mostra o meu relacionamento com Deus. Eu recebo para dar, mas como eu estou dando, revela o que eu estou recebendo. É isso que a gente precisa avaliar. Porque a palavra de Deus manda a gente a gente ter uma autoanálise. Uma autoanálise. E isso é uma palavra não para confrontar, mas para perceber. Porque achando que discípulo de Cristo é pregar, é montar a igreja, é ir para cima e para aquilo, casamentos estão sendo destruídos. Filhos estão sendo abandonados. Porque ele acha que é o fazer. Enquanto Jesus diz que o discípulo é ser. Porque o reino de Deus está entre vós. Uma palavra de encorajamento. Uma oração. Não para o cara que está na igreja. Que já está ali, já está firme na fé. Não. Para o cara que não viu nada. Porque às vezes é a primeira vez que está plantando. Daqui a pouco vem outro e começa a regar. E Deus vai dando crescimento. Então é sobre o reino sendo formado na gente. Que esse é o discipulado de Cristo. Sem isso, vocês não vão conseguir fazer nada. Porque vocês não vão conseguir amar o cara. E Jesus usa parábolas de dizer quem é o nosso próximo. Quem é o próximo. A parábola do bom samaritano. Dizendo que tem um cara que tinha acabado de apanhar, assaltado, estava ali largado no chão. E passa o mestre da lei, passa para outro lado, passa outro cara, passa para outro lado. E vem um samaritano. E judeu e samaritano é igual a Vasco e Flamengo. É igual Brasil e Argentina. E o argentino atravessou para ajudar o brasileiro. Quem se tornou o próximo do cara? Não, o bom samaritano. Que viu um problema, atravessou em contato com o problema e falou: o teu problema é o meu problema. E ajudou o cara. Ele não levou para o pastor, ele não levou para a igreja, ele não foi para o quarto orar. Ele atravessou a rua, cuidou dele, levou no hotel e falou: tudo que ele gastar é comigo. Porque no reino de Deus, e entende, se a tua justiça não exceder em muito a dos fariseus, não pode entrar no reino. No reino de Deus, o maior serve. Para eu servir alguém, só amando. E para eu amar, só entendendo que eu fui amado primeiro. Por isso que sem ele, não dá para fazer nada. Em 1 Pedro 1,22 vai dizer como é que esse amor pode ser formado na gente. 1 Pedro 1,22 diz assim: considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amais uns aos outros de todo o coração. A verdade, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a palavra. Então a obediência à palavra de Deus vai transformar na gente um amor fraternal, não fingido. Que é esse amor. Que é o amor ágape. Tem vários amores. Se eu não me engano são 5.
Só que o que Jesus quer formar na gente é o amor ágape. É o amor sem nada em troca. É o amor fraternal, não fingido. Que ele vem pela obediência à verdade. Então, quando eu vou conhecendo a Bíblia e obedecendo a Bíblia, caminhando na perfeição ao qual já alcancei, o amor vai sendo gerado e transformado em mim. Porque agora eu estou negando a mim mesmo e obedecendo a Cristo. E o meu coração, que tinha os maus desejos, vai sendo transformado. Onde a vontade de exercer o direito vira a vontade de vir a transformação para perdoar. A obediência à verdade, que vai levar ao amor fraternal não fingido. E assim, a gente vai permanecer no amor. E assim eles vão reconhecer a gente como um discípulo de Cristo. E assim, nós vamos caminhar em meio a lobos, como ovelha. Imagina, ele está falando que é para te ser uma ovelha em meio ao lobo. O lobo come a ovelha. Então ele está te falando que tu tem que andar desse jeito. Tu vai andar em meio a pessoas que tu vai fazer o bem para elas. E elas vão te devolver o mal. Só que a tua obrigação como cristão, e não é como uma obrigação de imposição, mas sim como uma obrigação para te afirmar isso. É quando tu realmente perdoar. Porque tu vai entender que mesmo ela te traindo, mesmo ela pegando algo que é teu, o teu objetivo não é pegar de volta o teu direito, mas sim revelar Jesus para aquela pessoa. Porque esse é o maior propósito. Só que a gente é carne, a gente é ser humano. Quando a gente passa por uma semana difícil, presta atenção nisso. A gente passa por uma semana difícil, a gente consegue tratar nossa esposa da mesma maneira? Honestidade. Semana inteira. O funcionário, quem tem empresa, o funcionário foi lá e na estofaria, em vez de arrumar, furou tudo. O cliente que era para me pagar atrasou. O fornecedor entregou errado. Eu vou chegar em casa e vou tratar minha esposa igual? Da semana que eu... recorde de faturamento. O funcionário é o funcionário do mês. Eu vou tratar minha esposa igual? Não, né? Porque a gente é carne. Essa é a fraqueza da carne. Por isso que o cristão que não se relaciona com Deus, ele não vai conseguir viver o que o cristianismo tem. Porque daí eu vou estar à mercê das circunstâncias. Agora, se eu tenho um relacionamento com Deus e coloco todas as minhas aflições aos pés de Cristo e agradeço a todas as coisas, a paz que excede todo entendimento, invadirá meu coração. E assim, eu vou continuar caminhando. E o funcionário que furou tudo, eu não vou sair dali berrando para todo mundo. Eu vou querer entender, esse cara nunca fez isso. O que aconteceu? E assim, eu vou estar revelando o amor de Cristo para aquela pessoa. Porque a gente é filho. A gente não está filho, a gente é filho. Então a gente manifesta o que a gente é pelo que a gente faz, independente de onde a gente está. E o meu propósito é pegar aquele cara e entender qual é o teu problema. Porque foi isso que Jesus fez com a gente. Foi isso que Deus fez com a gente. E quanto mais eu vou tendo entendimento, mais eu vou tendo revelação disso, e mais eu vou sendo grato por isso, mais eu vou revelando isso. Quando tudo der errado, trazei à vossa mente o que vos traz esperança. Lembra de onde é que tu foi tirado. Lembra de onde é que tu foi tirado. Lembra de onde tu estava e onde tu está agora. E assim tu vai ver. Tá, beleza. Vamos perdoar esse cara. Porque Jesus está falando que eu tenho que abençoar o que me persegue. Se numa semana de confusão eu já trato mal a minha esposa,
Como é que eu vou abençoar o bendito que me persegue? Porque no meu coração vem todos esses maus desejos. Só que quando eu nego a mim mesmo para ser discipulado por Cristo, o amor dele vai sendo gerado em mim pela obediência à verdade, gerando um amor fraternal não fingido. E assim eu vou manifestando Jesus para os outros. Só que essa carga ainda está em mim. Se eu não me relaciono com o Pai, eu fico carregando ela sozinho. Então, Ele é que vai descarregar isso aí. É nele que tu descarrega. Não é na internet. Não é na tua esposa. É no quarto, em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensa. Porque Ele sabe exatamente o que tu precisa, antes mesmo de tu pedir. Então, Jesus, antes de ir para a cruz, Ele vai orar. Em aflição. Então é normal. Isso é normal. Se Jesus sentiu, todos vamos sentir. A diferença é aonde a gente vai quando isso acontece. E assim, a gente vai manifestar que a gente conhece esse Jesus. Porque a gente se relaciona com o Deus que Jesus nos apresentou. Pelo amor. Não pelas atitudes, pelas ações religiosas, mas pelo amor. Então faça uma análise. Porque o filho sai para lavar o carro e o funcionário também. E o carro está limpo igual. E o cliente sai satisfeito. Só que o teu relacionamento, o relacionamento de um filho e o relacionamento de um funcionário não é o mesmo com o pai. E é isso que vai mudar tudo. Não é a atitude, mas é sim o que foi transformado dentro de vocês. Se realmente eu estou amando aquela pessoa e eu quero terminar com 1 Coríntios 13, do 1 ao 7. Ele falando do amor. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. Não se enfurece facilmente. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Assim, vocês vão revelar que são discípulos de Cristo. Porque é essa aflição que o mundo não consegue resolver. Tu conhecer um Deus que é capaz de fazer isso. Porque ninguém, sozinho, vai conseguir resolver isso. Suportar uma semana inteira de BO e dizer, eu vou resolver. Não vai. Sem mim vocês não conseguem fazer nada. Porque Ele vai conseguir trazer a paz que tu precisa, que excede o entendimento. Ele que vai tirar esse peso que tu carrega. É Ele que vai tirar essas minhocas da tua cabeça. É Ele. E Deus é transbordo. Então para e pensa. Quando tá naquela semana, que às vezes o cara deu uma fechada e tu deu uma buzinada, tu fala assim, 2 semanas atrás o cara me fechou, buzinou e eu não fiz. Como é que tá teu relacionamento com Deus? Como é que tá a tua obediência a Ele? Como é que tá a tua obediência à verdade, à palavra que gera esse amor fraternal não fingido?
Como é que tá? Nada do que a gente faz vai poder transformar isso. A não ser obediência. Obediência ao Deus que a gente diz que acredita. Porque vem tudo dele. E esse é o nosso triunfo. Pela fé em Cristo a gente recebeu isso. E agora, a gente vai manifestar pelo amor. E o Espírito Santo vai nos auxiliar nessa missão. Porque esse é o papel do Espírito Santo. Transformar um coração que só tem maus desejos num coração que vai passar a amar como Jesus amou. Porque sobra a fé, a esperança e o amor. Mas no final, não vai precisar de fé e não vai precisar de esperança. Porque o autor e consumador da fé vai estar na nossa frente. O que vai sobrar é o amor. E o amor, sem ele eu nada sou. Porque eu sou aquilo que eu manifesto. Eu sou aquilo que eu amo. Se eu não amo, eu nada sou. Porque Deus é amor. Então é sobre essa transformação. Porque o mundo precisa? Também. Mas mais que tudo, a gente precisa. E eu realmente quero encerrar com Lucas. Lucas 7, do 36 ao 47, mas eu vou ler só do 40 ao 43. Da mulher que derrama um perfume aos pés de Cristo. E tem um rabino ali, tem um mestre da lei ali, dizendo, esse cara nem sabe que essa mulher é pecadora? Foi o que ele fala, Jesus. Então voltou Jesus para o fariseu e lhe propôs, Simão, tem algo para te dizer. Ao que ele aqueceu, sim, mestre, diz-me. E Jesus diz, 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso o credor decidiu perdoar a dívida dos de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou Simão, imagino que aquele a quem foi perdoado a dívida maior, ao que Jesus o congratulou. Julgaste acertadamente. Quando tu tiver entendimento de que a gente não tinha nada a oferecer e Deus te perdoou, tu vai parar de julgar os outros. Tu vai parar de dizer que os outros têm que fazer isso ou fazer aquilo, porque tu foi amado sendo inimigo de Deus. E Ele te amou desse jeito. Então o que vai te fazer amar os outros é entender que tu foi amado primeiro. Porque não fomos nós que amamos Deus, mas Ele nos amou primeiro. Tendo algo a oferecer? Não, sendo inimigo. E é isso que Ele quer ensinar a gente. A tu amar, assim como Ele nos amou. Amando o teu inimigo. Não para ser masoquista, mas para entender que aquele cara, ele está precisando de ajuda. Aquele cara, ele precisa ser amado. E talvez tu é a última esperança dele. Então, corrige sim o irmão da igreja, mas não no sentido de condená-lo. Porque lembra, o amor também é correção. E é assim que a gente vai mostrar que a gente é discípulo de Cristo. Então faz uma análise, porque Deus é transbordo. Se eu não estou conseguindo amar a pessoa que está do meu lado, talvez meu relacionamento com Deus é que precisa ser ajustado, porque tudo é dali. Sem mim, nada podeis fazer. Sem o relacionamento com Deus, é impossível eu conseguir amar o outro. E isso não é sentimento, é uma atitude. De eu conseguir aquietar o meu ego, negar a mim mesmo e deixar que Cristo faça o resto. Amém? Vamos terminar orando?